Teoclésio, por favor. Peraí que eu vou passar para todo mundo. E o IFAM foi criado. Mas a ideia vai surgir na semana de 22. Ah, que bacana. Na realidade, eles não punham uma madeira nova ou lixavam. Alguns casos até lixavam, mas ficava resquício. O importante era a pintura nova que eles colocavam. Então, o que nós temos de pintura invisível? Aqui vocês têm a pintura do Antônio dos Santos, que é esse brasão, esse medalhão aqui, principal, que foi pintado em 1814. Mas é interessante que por baixo dele há um visível a pintura anterior. Mais clara. Não sei se vocês conseguem notar. Ali à direita. Aqui tem um vulgo. Então eles pintaram por cima do desenho. Pintaram por cima. Tacaram uma tinta azul por cima de tudo. E aí fizeram o medalhão no meio. Né? A gente percebe que até um guarda-corpo que liga uma imagem à outra, olha. Isso, exatamente. O que o Marcos falou. Eu acho que tem uma pintura grande por baixo, não são só os 4 elementos, tem Não. toda uma composição, né? Provavelmente tivesse até uma outra coisa no meio. Porque ele quis reproduzir os 4 evangelistas na pintura invisível. A pintura que está por baixo. Que são os 4 evangelistas. Marcos, Mateus, Lucas e João. São os 4 evangelistas. E cada evangelista com o seu símbolo. Marcos é o leão, touro, águia e o homem. Então, o que acontece? A Daniele Pereira, que é essa estudiosa, doutora, ela chegou a fazer uma inspeção. Ela pediu para o Júlio de Moraes, que era o restaurador, que abrisse um vãozinho ali, onde está o papel, para poder identificar o que era, afinal de contas, porque só se viam os vultos. Então aqui você vê a foto da Daniele Pereira no andaime, e aqui o que foi aberto, um ponto de vistoria. Se vocês aproximarem e inverterem, porque isso aqui está de cabeça para baixo, então eu inverti para aparecer a mão do evangelista em cima do livro. Que está ali naquele ladinho? Que está naquele pedacinho ali de expressão. Aí você consegue ler em latim duo sunt praecept, que traduzido quer dizer há 2 regras. A original é É isso mesmo, né, Marcos? Escrito posterior. Vocês conseguiram ver tudo isso daquele quadradinho ali? Naquele quadradinho. Na realidade, se ele for tirar tudo ali, vai aparecer o evangelista todo, porque ali é que Só a mão. só está a mão, ele só pôde abrir um pedacinho ali. Mas não existe projeto para tirar tudo, existe? Não, ainda não. Mas é algo que pode se fazer. É que fica caro. Precisa de verba. Em cima parece ter uma cabeça. É uma cabeça, é do evangelista. É a cabeça dele com a mão segurando o livro. E aqui tem outro. São 4 vultos em cada ponta. Um é São Marcos, São Lucas, São João, Mas eu acho que era... Marcos, Lucas, São João, Mateus. Mas no meio tinha alguma coisa? Não sabemos. Não se sabe. Não sabe porque para inspecionar Tem que raspar. tem que raspar a pintura do Antônio. E aí você estraga a pintura dele. Na igreja do Carmo. Continuando. Tem um raio-x aí? Tem. Já tem uma técnica que você vê que tem raio-x por baixo da pintura. Mas não foi feito ainda. Foi feito na sacristia. Lá foi feito, mas nós vamos chegar. É que é muita coisa, né? Então acelera, Ayrton. O que tem de invisível aqui, nesse forro? Você tem a pintura do Manuel do Sacramento,
Mas o que acontece? O Júlio estava contando que esse forro, ele prossegue por cima do forro do altar-mor. E o pedacinho que está por cima tem umas pinturas. É que não termina. E que está na mostra de arte sacra. Mas, Roberto, como você teve acesso a esse outro forro? Hã? Como se teve acesso? Não, Subindo. o Júlio Moraes, restaurador, Ele é um restaurador. o restaurador ele entra pelo forro. Não, ela está falando físico, né? Tem dois, né? Igual uma cebola. Então tem um espaço ali que dá Tem um espaço, porque o forro ele continua por cima desse outro forro. E aí ele viu essas pinturas que são Seria igual o gesso hoje na Santa. o fundo da camarinha com pintura original do forro. Há um caibro sobre a camarinha. A camarinha é aquela parte de trás ali, né? Onde está o Cristo. Então ela continua até lá. E aí ele viu essa... E é interessante o seguinte, quando você vai para São Miguel, você vê umas pinturas meio parecidas, que são feitas em tons de preto e vermelho. Lá foram feitos pelos índios, né? Com os jesuítas. Provável que aqui também. Aqui é provável que tenha usado a mesma técnica, que seja até da mesma origem, assim, da mesma época. Porque são pinturas grotescos, né? Isso. Porque são feitos com tinta vermelha e preta. O Marcos tem isso aqui guardado, ficou um tempo aqui no museu. O Museu de Arte Sacra daqui de Mogi ficava aqui na Ordem Primeira, num corredor, só que ele fechou. Parte das obras estão na Mostra de Arte Sacra, que está na Pinacoteca, que nós vamos daqui a pouco. Sim. Tá? E que depois vai passar para a Faculdade Paulo VI. Museu da Cúria. Vai ser montado no Museu da Cúria. Da Cúria. Isso. Vai ser montado no Museu da Cúria. Pois é, ainda estou pensando nesse segundo teto. Se tem um mais baixo, para que foi pintado o que está escondido? Na realidade, foi sendo modificado com o tempo, né? A madeira, na realidade, eu não sei qual foi a lógica. Por que o forro não acabou aqui e continuou mais um pedaço para lá? Você sabe? Não, e ainda pintado. Então, Porque a capela, ela é posterior à construção da igreja. Ela foi reformada. Tá. Tinha Você muita entendeu? questão do modismo da época. Né? Então tem épocas diferentes que as coisas são feitas. Então a pintura original não é essa do Manuel do Sacramento. Quando ela foi construída, ela tinha uma pintura, que esses grotescos, que o Manuel do Sacramento pintou em cima. Por isso que é tida como pintura invisível. Logicamente que fazendo essas análises de raio-x, ultravioleta, você consegue descobrir, mas não foi feito ainda. Se descobriu pela visão do restaurador, né? Aí você tem a sacristia, o forro do vestíbulo da sacristia. Depois nós vamos passar lá também, Marcos? Vamos sim. Está aqui do lado. Essa é uma parte muito importante, também é uma pintura muito bacana, que vocês vão ver. E aí é que é uma suposição, porque esse forro, você vê que ele não pertencia à sacristia, porque ele foi colocado, ele veio de um lugar de dimensão diferente, então ele foi adaptado aqui na sacristia. Qual é a teoria? Essa pintura tenha sido feita pelo Lourenço da Costa para a festa do 500 anos da Nossa Senhora do Carmo, que foi feita lá na outra ordem terceira, na antiga, que quando caiu, eles trouxeram ela para cá e colocaram na sacristia. Para não jogar fora. Para não jogar fora, e porque é uma pintura importante, cara, porque eles fizeram para homenagear os 500 anos da ordem. Aproveitaram. E aproveitaram e colocaram na sacristia. Ela tem um formato diferente, vocês vão ver. Essa é uma teoria, mas não, né, Marcos? Não tem uma comprovação. uma comprovação. Há uma hipótese. Lourenço da Costa, pintado em 1750. É uma pintura única
no estado de São Paulo, pelos motivos que ela coloca, ela tem aves e frutos brasileiros, um estilo único no estado de São Paulo, barroco joanino. Isso está no trabalho do Matheus Rosada, que é outro amigo nosso da USP, que fez também um trabalho em cima. Então ele diz que é esse estilo, barroco joanino. Isso aqui é seu. Bem legal, né? Você saber essa... É um trabalho investigativo, né? É um trabalho de pesquisa profundo, né? E que ainda falta muito ser pesquisado. Se Muita pegar coisa só ainda. um para pesquisar, você esquece da vida. Nossa, olha que lindo. A Daniele, ela fez um trabalho de 4 anos pesquisando com bolsa da FAPESP, né? E ela foi em Belo Horizonte e foi fuçar, porque tudo que tem de E na documentação Ordem Terceira de São Francisco também. em BH. Está toda a documentação lá em BH. Ela ficou lá, analisando a documentação, vendo, para chegar a essas conclusões. Tropicais, né? Tropical. Vamos lá.